Amém. Aleluia, glória a Deus, boa noite. Hoje culto, terça-feira, ceia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, você que não preparou a tua ceia, prepara aí, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença nesta noite. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Alcança a vida da pastora Fátima, Senhor, e completa esta obra, que ela seja curada, restaurada e esteja apta aí para continuar o trabalho nós precisamos fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue, alcança a vida do Mateus, da Letícia, da minha casa, da minha família, cada um, ó Pai amado, representado aqui, que vai assistir depois deste culto, em nome de Jesus, cada um do Ministério Morro, Paternidade Aljava, do Oséias, cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o culto não está sendo na igreja, que a pastora Fátima não está muito legal ainda, então a gente decidiu fazer assim, para poupar ela um pouco aí, ela tá ali, quietinha ali. O rapaz falou que vai demorar uns dias aí para as coisas entrarem em ordem. Continue orando por ela, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar mais ou menos, lógico que o Senhor vai dar outras coisas, vai acrescentar, mas o que nós abordamos hoje de manhã no Oséias, por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos tornar a nossa vida compatível com aquilo que nós estamos querendo alcançar. E também nós precisamos tornar a nossa vida contrário àquilo que nós estamos combatendo. Porque muitas vezes nós estamos combatendo algo, lutando contra certas coisas, mas nós estamos do mesmo jeito. Então, hoje de manhã nós já falamos a respeito disso, algumas coisas. Depois eu estava escutando o apóstolo Éder mais tarde, e ele vem falando justamente isso, para trazermos Cristo para o centro, para não nos perdermos de Cristo em nada. E ele falou algo assim, bem interessante, que foi, ele fez uma alusão, como se nós estivéssemos num restaurante, comendo, ou pedindo, né, para comer, aquilo que realmente nos satisfaz. Então, ele falava ali, me traga um pouco de vingança, um pouco de ódio, um pouco de raiva, regado com raiz de amargura, me traga. E então essas manifestações, o que está dentro de mim? O que está dentro de você? O que nós estamos decidindo comer para que a nossa terra possa falar a partir desse ambiente? Então, bateu bastante aquilo que nós estamos falando, com isso que ele começou a falar hoje, porque é exatamente neste entendimento que nós precisamos entrar, porque senão você vai combater o ódio, mas você está com ódio. Aí não vai acontecer nada. Nós vamos combater a vingança, nós vamos combater qualquer coisa, mas nós também estamos assim. Então nós vamos entender que primeiro Deus vai trabalhar na nossa vida, vai remover esses fundamentos errados da nossa vida, vai fazer com que nós estejamos aptos para anunciar uma palavra que tenha poder no mundo espiritual para abalar a estrutura dos demônios e para realmente aquela vida ouvir uma voz diferente daquilo que ele está ouvindo. Então, hoje cedo nós estávamos falando a respeito de Isaías 1:19, a respeito de Gênesis 6, ali com Noé na arca, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de Marcos, a respeito de João Batista. Então, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que tinham algo para combater no mundo espiritual, mas por que eles foram respondidos? Ah, pastor, eu não sou respondida, eu oro, não acontece nada, eu falo, não acontece nada. Eu falo com o marido, com a esposa, com o pai, com o filho, com a avó, na igreja, ninguém obedece, ninguém ouve, não muda nada, porque não estamos tendo autoridade. Lógico que existe a rebeldia das pessoas, existe a resistência, existe um monte de coisa. Mas nós estamos tratando hoje de algo específico, que nós precisamos ver se o problema não está primeiro em nós. Não estou descartando o problema do outro. Não estou falando que o outro não é rebelde, não é vingativo, não te persegue, não é um monte de coisa que você pode fazer uma lista enorme do seu marido, da sua esposa, de quem for. Mas eu estou falando que precisa ver se não tem isso na tua vida também, e aí você vai querer combater algo que você não tem autoridade para combater. Você vai querer trazer um ambiente novo para aquela pessoa, mas você está no mesmo ambiente dela. Então não vai adiantar nada. Então, João o Batista, começando aqui em Marcos 1, vai falar assim, ó, versículo, versículo 2.
conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele ia pregando: arrependei-vos para a remissão dos seus pecados, e saíam a ter com ele os habitantes confessando os pecados. Então, que tipo de atmosfera ele carregava? O que ele estava anunciando? Nós temos falado de uma genética limpa que ele tinha, nós temos falado que ele foi ministrado pelo próprio Cristo de barriga para a barriga de Maria para Isabel, da barriga de Maria, mãe dele, para a barriga de Isabel. Então havia algo dentro de João Batista, uma atmosfera espiritual dentro dele, que ele tinha autoridade para clamar lá no deserto e atrair o pecador, porque ele era ao contrário daquelas pessoas. Então aquela voz chegava e atraía. Aí o pecador se arrependia. Aí o pecador vinha, ia até ele, se arrependia dos seus pecados, confessava os pecados e eram batizados. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que nós temos de expectativa que vai acontecer através de nós, se nós estamos falando do mesmo lugar espiritual. Aí não vai acontecer nada. O que acontece na minha casa, na minha vida, na minha esposa e com as pessoas que nós estamos acompanhando? As pessoas que estão mudando por dentro, elas estão conseguindo trazer uma regência espiritual diferente onde elas estão. Quem está olhando para as pessoas, quem só fica enroscado naquilo, não, porque o meu pai, não, porque a minha mãe, não, porque esse trabalho, não, porque a minha avó, não, porque a minha tia, não, porque o meu marido, não, porque a minha esposa, ela não sai do lugar. Porque primeiro que ela entra num campo de murmuração, depois ela entra num campo de incredulidade, porque não está acontecendo nada, ela fica incrédula. Depois ela fica totalmente fora da rota, porque ela só fica fazendo uma lista. Você conversa com a pessoa, é sempre aquela lista infindável do problema do outro, da falha do outro. A igreja tem problema, o marido tem problema, o filho tem problema, a avó tem problema, a tia tem problema, e ela ou ele tá de boa. Então ela fica buscando e orando uma coisa que não vai acontecer. Em que sentido? Dependendo dela, não. De repente, pode até ser que o marido, a avó, a tia, sei lá, mude por uma outra fonte, mas ela não vai ser a fonte, ela não vai ser a voz profética de mudar aquele ambiente, porque ela não tem autoridade no mundo espiritual, ela não tem peso nenhum. Ela fala o que todo mundo estava falando, que é o que acontecia nos tempos de João Batista. Todas as vozes ali falavam a mesma coisa. Então, quando eles ouviram uma voz diferenciada que atraiu o pecador, eles foram para se arrepender. Mas João Batista tinha que ter algo diferente para anunciar. Então, o que eu estou querendo da minha vida, o que você está querendo da sua vida, o que nós estamos esperando trazer realmente para essa mudança? Ah, pastor, como eu queria que meu marido tivesse diferente, como eu queria que a minha esposa, como eu queria. Então, vai mudar você primeiro. Vai acertar a tua vida, vai arrancar fundamento, vai se arrepender, vai limpar. Mas eu estou fazendo isso, amém. Agora espere então o tempo. Que quanto mais você crescer, quanto mais você se aprofundar, mais autoridade você vai ter e daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Você já viu aquelas pessoas que eu observo muitas pessoas a nível de parente. Tem pessoa que fica na igreja, pode ser uma festa. Você fala para a pessoa assim, oh, convida seu pai, convida sua mãe, convida seu irmão. A pessoa não consegue trazer uma pessoa com ela. Da casa não. Ela traz de fora. Mas da casa não, porque as pessoas conhecem ela. As pessoas sabem da conduta dela, então ela tem um poder, ela tem um imã de aversão. Ela traz uma aversão, porque as pessoas olham para ela e falam assim: bom, para ser crente e ser desse jeito, eu tô fora. Quando chama para ir para a igreja, se é que chama, fala: não, obrigado, não vou. Por quê? Porque você está repelindo as pessoas. Eu estava repelindo as pessoas, porque as pessoas olhavam para a minha vida até um tempo atrás, para que servir esse Deus? O cara não vai para frente nem para trás, não desenrola nada, não desenvolve nada, não sai do lugar. Para quê? Que tipo de Deus é esse que ele está servindo? O que eu vou ouvir
na igreja dele ou na igreja que ele está? Não vai ter nada lá para mim, porque ele está no mesmo ambiente que eu. Meu casamento tá ruim, dele também tá. Minha vida financeira tá ruim, dele também tá. Eu tô doente, ele também tá. Ele tá, também tá. Então, não muda nada. Agora, quando você realmente começa a manifestar Cristo, as pessoas começam a te observar. E aí, quando você faz um convite, tem uma chance maior das pessoas irem. Não são todos que aceitam e que vêm. Mas você está, pelo menos com o teu mundo espiritual, livre para isso. Então, para mim, é um baita de um termostato quando a pessoa consegue estar caminhando com parentes. Que nem aqui Deus tem nos dado a graça de estar caminhando aqui no Ministério Virtual. A minha irmã, a Rita, que está aqui hoje, a Fernanda, que assiste Osés de manhã, meu tio Paulo, que acompanha. Então, são pessoas que nos conhecem bastante. Então, isso para mim, não, eu não estou falando isso porque estão aqui, mas isso para mim é um sinal. Porque senão, a minha irmã me conhece muito. Se eu estivesse só aqui falando um monte de mentira, um monte de abobrinha, eu ia falar, cara, eu não vou ficar porque eu conheço a vida dele. Mas se está aqui, é porque está tendo uma realidade espiritual. A pastora está lá na Bahia. Então, eu estou aqui falando. Logicamente que o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo iria trazer aí algum tipo de entendimento. Mas é mais fácil a gente ficar camuflado a 1.000 e poucos quilômetros de distância. Agora, aqui pertinho, não. A Val mora na rua da igreja aqui embaixo. Me conhece faz 15 anos. A Rita é minha irmã. Então, nós estamos juntos. Olha lá, conheço mesmo. Então, ela conhece. Então, o que acontece? Isso tem que ser um sinal na sua vida. Quem te conhece, você está atraindo essa pessoa? Isso aí você precisa sondar no teu coração, na sua vida. Você está atraindo os parentes, os amigos, os colegas de trabalho mais próximos? O Jesus que você carrega atrai ou repele as pessoas pelo teu procedimento? Não que Jesus vá repelir, mas você faz com que Jesus torne-se para ele algo que eles não querem por causa da sua e da minha conduta. Então a pessoa vai olhar e falar, cara, eu não quero esse Jesus, porque esse Jesus não faz nada. Porque você não está fazendo lá, porque as pessoas vão ter a nossa vida como modelo. Eu estava conversando com um rapaz uma vez, ele falou, cara, eu respeito você por você não ter desistido até agora. Mas, na verdade, eu jamais congregaria com você por um fator, sua vida financeira. Porque o que você apresenta na vida financeira para mim não me atrai em nada. Porque ele tem uma condição financeira boa, e ele tem um termostato. Bom, primeiro que ele já está enganado, que ele já está lá, que quem tem Deus tem dinheiro. Beleza. E segundo que ele está falando assim, bom, se para servir a Deus você vive aí devendo, quebrado, coisado, eu estou fora. Esse Deus não serve para nada para mim. Então, aquela tipo de manifestação financeira da minha vida naquela época repelia essa pessoa. Então, você vai ter que acertar a tua vida para que você se torne um poder de atração que traga, através de Cristo, as pessoas olhem e falam, bom, o que ele tá manifestando, Jesus está operando na vida dessa pessoa, isso me interessa. Na alma, no sentimento, nas emoções, no casamento, na finança, na saúde, porque senão fica difícil. Lógico que Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus tem um trabalho para fazer. Não estou falando que você vai ter que ficar rica, nunca mais ficar doente, nunca mais ter um problema, mas eu estou falando que tem um nível, uma média de comportamento e de resultados que nós precisamos ter. Porque senão nós ficamos dentro de uma manifestação de anos e anos da mesma forma. Anos e anos do mesmo jeito, sempre precisando de auxílio, sempre precisando de ajuda, sempre precisando disso, sempre precisando daquilo. Tem irmãos que estão na igreja faz 5 anos, sempre atrás de cesta básica, sempre atrás de alguém que paga a luz, sempre atrás de alguém que paga a água, sempre atrás de alguém que dá o gás, nunca ele rompe. Então está errado nós passarmos um tempo que nós precisamos de auxílio? Não está errado. Só que a minha vida, por exemplo, eu fiquei uma época, 6 anos numa igreja, que eu já falei aqui, onde eu precisava ficar todo dia orando para acontecer algum milagre, para eu comer. Então eu estava fora. Hoje eu vejo que eu estava enganado. Tem um propósito, Deus trabalhou, Deus ensinou muita coisa ali, o que fazer, o que não fazer, tudo bem. Deus foi transformando a maldição em bênção, mas isso não quer dizer que eu estava na vontade perfeita do Senhor. Eu estava na permissiva. Deus permitiu que eu passasse por aquilo e tem usado aquilo hoje, processando aquilo nas nossas vidas até para servir para alimento para outros. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse posicionado em Cristo, eu não precisaria ter passado por tudo que eu passei. Mas eu estava enganado, eu achava que era desse jeito.
Então, para mim e para minha esposa, não é isso que Deus tem para nós. Até porque a nossa liderança liberava isso. Não, é isso que Deus tem para vocês. É o momento que vocês estão passando. Quem sabe a chamada de vocês é essa. Chamada para sofrer, passar vergonha, não ter dinheiro para nada, não ter condição de levar o filho para tomar um sorvete. Chamada. Essa chamada Jesus não pode ter para mim. Pode ser um período, pode ser um tempo. Então, se a pessoa está dentro desse tipo de manifestação, desse tipo de, ah, não, é porque Deus preparou para mim porque eu vou ser iracundo a mesma vida inteira. Não. Não, você destemperado a vida inteira. Não. Você grosso a vida inteira. Não, não vai. Pode ser um tempo, mas você e eu, nós temos que nos deixar tratar. Então, o que João Batista anunciou aqui, o que ele falava aqui, o que o profeta Isaías está falando aqui, ó, vai vir alguém que vai anunciar e vai ter uma voz profética tão limpa, tão forte, tão potente no mundo espiritual, que vai atrair o pecador e vai mudar aquele mundo espiritual. Então, a minha voz e a tua voz, ela tem que reverberar no mundo espiritual e tem que atrair o pecador. Tem que atrair aquele que está preso, tem que ser uma voz que fala assim, não, essa voz tem algo diferente. Você já viu quando a pessoa chega num lugar e ele abre a boca, muda a atmosfera do lugar, muda tudo. Nós já tivemos em culto que a pessoa estava ali e tal, aquele negócio meio esquisito, veio um pastor, pegou o microfone, quando ele fala, paz do Senhor, boa noite, pronto, muda. A atmosfera é outra, porque é o que ele carrega. Ele não falou nada ainda. Ele não trouxe nenhuma revelação, ele não orou, ele não pregou nada, ele só falou boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Pronto. O mundo espiritual já abriu, já se submeteu àquela autoridade que ele carrega. E dali para frente você vê o culto andando de uma outra forma. É isso que nós precisamos fazer. Quando você chegar no teu trabalho que você falar bom dia, você tem que mudar o mundo espiritual. Eu mudo, pastor, eu já sei fazer isso. Quando eu chego lá, eu falo bom dia, já começa um griteiro, já briga com um, já briga com a outra, já vira, eu mudo tudo mesmo. Não, tô falando de mudar para melhor. Não é para trazer confusão, bagunça, gritaria, é para parar para te ouvir, para ouvir uma coisa boa. Falar, opa, que bom dia que é esse? O que que tem nesse bom dia? Quem é essa pessoa? Tem uma música do Juliano Som, esqueci o nome da menina, da Ana Rock, que quando ela entra, ele canta primeiro, quando ela entra cantando, ele é uma bênção. Mas naquela música, quando ela entra, ela muda totalmente a atmosfera do negócio. Tem um peso espiritual naquela música, depois eu vou mandar no grupo, vocês escutem. E prestem atenção nisso. Ela traz uma atmosfera violenta. É muito pesado o que ela está carregando ali naquela música, na pegada espiritual dela. Por quê? Porque ela está ali, construída por dentro, num ambiente que quando ela vai adorar o Senhor, quando ela vai liberar, e ela está com Juliano Som, ela não está ali com um bobinho, não. Um cara que é pegada com Jesus também. Mas quando ela abre a boca, até na outra vez da igreja, essa música estava tocando aqui, nós estávamos numa reunião aqui da igreja, umas mesas, o pessoal sentado, e eu me lembro bem da cena quando ela entra, uma irmã vira assim e fala assim: quem é? Por quê? Porque mudou a atmosfera do ambiente. Então você tem que abrir a boca e as pessoas falar: quem é? O que está falando? O que é isso? Eu quero ouvir dessa fonte. O apóstolo tem ensinado assim: você tem que fazer as pessoas pararem para te ouvir. Se as pessoas estiverem parando para te ouvir, orientando pastores, apóstolos, quem está caminhando com ele, no sentido de liderança, assim, cara, às vezes a pessoa fala que é um tanto de coisa, tá, mas aonde você está pregando? Quem está te ouvindo? Ah, não, eu estou, cara, então as pessoas não estão nem parando para te ouvir. Vamos trabalhar com você diferente, mas por enquanto, mas as pessoas têm que parar para nos ouvir a respeito de Cristo. Tem que nos ouvir a falar a respeito de arrependimento. Tem que parar para nos ouvir para falar a respeito de pecado. Iam lá para ouvir João Batista falar: vocês são pecadores, se arrependam dos seus pecados. E eles se arrependiam. Não é para parar para ouvir fofoca, não. Não é parar para, pastor, quando eu chego no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, um monte de gente para me ouvir. Qual que é o conteúdo da conversa? Fofoca? Fala da vida dos outros? Falar do... Isso aí qualquer um faz. Agora eu quero que pare para ouvir você falar da palavra, para ouvir você falar do poder de Deus e se arrepender dos seus pecados. É para isso que é a nossa chamada. É para isso que nós estamos trabalhando
no Ministério Morra, no Oséias, dentro daquilo que nós temos, nós estamos trabalhando para fazer o quê? Para fazer com que nossa voz seja ouvida. E com o conteúdo de vai se arrepender na profundidade que você pecou, vai buscar Jesus Cristo, faça tudo nele, por ele, para ele, não saia dessa rota. Aí sim. E você vai ter que ser esse agente transmissor de Cristo que fala de uma realidade do céu e que as pessoas querem te ouvir. As pessoas param para te ouvir. As pessoas sentem a presença de Deus naquilo que você está falando. Aí, como dizia meu ilustre tio Carlão, que já partiu para a glória em nome de Jesus, aí eu vejo vantagem. Porque senão vai ser só falácias. Fala, 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 mas não sai do lugar. Fala da palavra, mas não tem realidade da palavra muitas vezes. Não, não é fofoca, eu falo da palavra. Tá, mas que realidade, que peso tem a palavra que fala? Você traz a letra que está morta ou você traz a palavra revelada pelo Espírito que tem vida? Tem essa diferença também, porque às vezes nós falamos da palavra, mas da letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que João Batista estava falando, ele estava falando de uma palavra que trazia uma vivificação através do Espírito. E as pessoas se arrependiam. Porque senão ele poderia só falar de um Deus, de um Jesus que ele ouviu. Mas se ele não tem realidade espiritual, não alcança nada nem ninguém, não muda nada ao redor dele. Mas na minha vida e na tua vida nós temos que entender isso. Então, na vida de Noé, você puder abrir aí Gênesis capítulo 6, nós vamos entender algumas coisas. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai falar assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, aí você vai ter que pôr o seu nome aí. A Margarida, porém, a Fátima, porém, a Rita, porém, ao Alexandre, porém, a Val, porém, e quem for assistir depois, só você coloca o seu nome aí, o Senhor mostrou benevolência. Mas por que que ele mostrou benevolência? Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então, para eu e para você colocar o nosso nome aqui, nessa lista, nós vamos ter que ter alguns pré-requisitos. Nós vamos ter que entender, amém. A Margarida, porém, para ela estar com o nome dela nessa lista, ela vai ter que estar dentro do povo da época, ou seja, exposta à mesma manifestação, às mesmas tentações, os mesmos pecados, os mesmos problemas, porém, ela vai ser íntegra entre o povo da sua época. Ela vai ser justa em Cristo Jesus e ela vai ter que andar com Deus. Aí ela vai fazer diferença. Aí a Margarida tem uma marca do céu que Jesus vai conversar com ela. Ó, eu vou executar juízo. Mas para você, Margarida, que está andando na mesma situação e poderia ter se corrompido do mesmo jeito, para você, eu vou trazer um livramento. Constrói uma arca. Para você, Val, eu vou me manifestar com livramento, constrói uma arca. Para você, Rita de Cássia Monteiro, eu vou estabelecer um livramento, constrói uma arca. Para você, Fátima Regina, eu vou estabelecer livramento, constrói uma arca. Para você, Alexandre, eu vou estabelecer livramento, porque você não está se corrompendo num ambiente que você poderia se corromper. Constrói uma arca. E construir essa arca vai dar trabalho. Então, a Val, ela vai ter que construir essa arca. Para você, Val, que está no meio do ambiente que poderia ter se corrompido, constrói a tua arca. Só que vai dar trabalho. E nós reclamamos muitas vezes do trabalho que dá construir a arca. A nossa arca hoje é Cristo, ela está construída. O problema é que para nós habitarmos nela, nós vamos ter que morrer. Porque senão nós vamos nos tornar incompatíveis. Nós vamos nos tornar que nem o povo lá do Egito, que quando estava o mar foi aberto, o mar vermelho foi aberto, estendeu um caminho, entendeu?
Nós já falamos sobre esse caminho. Para mim, esse caminho, o caminho é Cristo. Então, o próprio Cristo abre um caminho no mar para o povo passar. E o povo passa pisando em cima do caminho, pisando, andando em Cristo. Jesus é o caminho. E passaram do outro lado. Os egípcios olharam aquilo e falaram: nós também vamos passar. E vêm os egípcios, os carros, os cavaleiros, e começam a pisar no caminho. O caminho, que é Cristo, não se estendeu por ele, se estendeu para o povo dele. E ele se levanta. Quando ele se levanta, o mar volta à normalidade. E os carros, os cavaleiros, tudo aquilo foram engolidos pelas águas, porque o caminho é para quem tem compatibilidade. Você pode andar em Cristo, mas você vai ter que ser compatível. Dentro dessa geração pervertida, perversa, perdida, Deus olhou e falou assim: Noé, eu me arrependi de ter feito o homem, me arrependi de ter feito os animais, me arrependi, eu vou acabar com tudo isso. Porém, para você, que dentro dessa mesma possibilidade de se perder, você não se perdeu, para você eu tenho um escape. Para a tua casa eu tenho uma saída. Para você eu tenho um livramento, um juízo para você executar dentro do meu juízo. Eu tenho uma arca para você. Vai trabalhar. Vai fazer a sua arca. Então, hoje, Deus está falando para mim e para você: eu tenho um livramento para você em Cristo. Dentro dessa situação caótica que nós estamos entrando e que vai piorar, que nós estamos vivendo e que vai se aprofundar demais, eu tenho um livramento para vocês. Eu tenho Cristo. Vai se preparar e vai entrar para você poder acessar isso e tocar a sua vida. E sair desses ambientes. Você vai executar juízo sobre um juízo. E era um juízo de Deus. Nós falamos isso hoje de manhã. É algo tremendo. Deus preparando um escape dentro de um juízo dele, porque um homem achou graça diante dos olhos dele, por ser justo, por se desviar do mal, por andar com Deus e por não se corromper naquela geração. Veja que ele tinha a mesma possibilidade, mas ele não se corrompe. Ah, pastor, é que o lugar que eu vivo é muito complicado. Não, não é o lugar que você vive na terra que vai trazer uma marca, mas é o lugar que você vive no céu que traz uma marca para a terra, e aquele ponto que você é, naquele lugar da terra corrompido, ali você brilha. Porque Noé, ele tinha um lugar físico na terra que estava totalmente em trevas aos olhos do Senhor, mas como ele estava vivendo numa atmosfera do céu, Deus olha, então ali tem um ponto de luz, e ele fala assim: cara, tudo vai ser destruído. Tudo para mim é trevas, mas você me chamou a atenção. Eu vou livrar você e a sua casa. Você vai ter que atrair a presença de Deus na sua vida para você ser um ponto que brilha no meio das trevas que você habita. Pastor, minha casa é de ponta cabeça, mas você vai ter que ser um foco de luz ali. E a hora que Deus olhar, fala assim: opa, tem uma marca ali. Vou destruir, mas você vai ficar. Eu vou destruir, mas você e a sua casa eu vou tirar daí. Se prepara, construa a tua arca. Faça diferença na tua geração. Faça com que realmente as coisas possam ser diferentes para você e para a tua casa. É uma oportunidade tremenda. É algo que anima a minha vida, porque Deus estava falando assim: olha, eu posso mudar o teu mundo, Noé. Para você, eu posso mudar. Imagina a cabeça de Noé. Imagina o que Deus está querendo fazer na minha vida e na tua vida. Nesse tempo agora, que nós estamos ainda nessa manifestação de juízo, que nós estamos ainda dentro desse tempo que nós precisamos nos acertar ao máximo por dentro, para nós exercermos juízo contra o nosso adversário, é uma oportunidade tremenda. Deus está te convidando e me convidando: acerta a tua vida, porque eu quero lhe ser favorável. Eu não quero ser desfavorável a você. Você acha que Deus estava feliz? Ele se arrependeu de fazer aquele homem, os homens ali. Ele via que toda aquela perversidade, ele via toda aquela depravação, ele assistindo tudo aquilo todos os dias, a sua imagem e semelhança corrompida, totalmente entregue à iniquidade, ao pecado, à perversão sexual, ao roubo, à morte, à destruição. O diabo reinando com roubo, morte e destruição 24 horas por dia. Mas tinha alguém ali que falou: não quero isso. Para mim, isso não interessa. Pode dar lucro, pode ser bom, pode ser prazeroso, pode ser tudo. Eu não quero. E isso, então, traz uma marca sobre Noé. Qual é a marca que está sobre a tua vida? É ela que vai responder por você. Qual é a marca que está sobre o teu ministério? É ele que vai responder por você. Qual é a marca que está sobre a tua família? É ela que vai responder por você. Deus está olhando e procurando uma marca, e essa marca tem que ter o sangue de Jesus Cristo. Essa marca tem que ter o nome de Jesus Cristo. Essa marca tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Deus vai ser atraído por isso.
Ele não vai ser atraído por boas obras, ele não vai ser atraído por uma palavra muito bem pregada, ele não vai ser atraído por uma revelação. Ah, eu tive uma revelação. Tudo isso é bênção dentro de Cristo. Tudo isso vai ser ótimo dentro de Jesus Cristo. Tirou Jesus, acabou. Tirou Jesus, falimos. Estamos fadados ao fracasso, já fracassamos, acabou. Não tem nada. Sem ele, nada podemos fazer. Ponto final. Ou é por ele ou não é por nada. Para nós não tem outro jeito. Ah, tem um monte de gente vivendo aí que vai sem Jesus e vai indo. Não é problema meu. Para mim e para você não dá certo. Nós não somos um monte de gente. Eu não sei, cada um vai dar conta de si mesmo. Salvação é individual. Eu sei onde aperta o meu calo. Tu tem que saber onde aperta o seu. E você tem que fazer a tua vida, a tua história. Escreve a tua história. Noé escreveu a história dele dentro de uma terra que tinha que ser corrompido, dentro de um povo que estava perdido. Noé consegue escrever a sua história. Isso me traz uma esperança. Eu posso escrever a minha história, independente do lugar que eu estou, na terra, fisicamente, pelo lugar que eu estou no céu, pelo lugar que eu estou espiritualmente. Noé não escreve a história dele por aquilo que ele tinha na terra, mas ele escreve a história dele por aquilo que ele puxava, por andar com Deus, ele andava com Deus, ele traz aquilo para a terra e ele tem uma marca. Então ele está no meio da corrupção, mas ele não se perde. Ele está no meio da prostituição, mas ele não se perde. Ele está no meio do roubo, mas ele não se perde. E ele fica guardado em Deus ali. E ele está então escudado, coberto com esse sangue, e ele pode fazer a diferença a ponto de Deus fazer uma reunião particular com ele, contar, olha o privilégio que Noé teve. Ele teve uma reunião particular com Deus. Deus foi falar para ele o que ia acontecer, como que ia ser, como ele escaparia, trouxe as medidas, fez tudo, esperou ele construir tudo isso para depois fazer, para depois trazer o juízo. Olha a fidelidade que Deus tem para a minha vida e a tua vida, se nós andarmos com ele. Olha o carinho, o cuidado que Deus vai ter com a minha casa, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, com a tua chamada ministerial, com a tua vida espiritual, com a tua finança, com a tua saúde, se você fizer a diferença. Se eu fizer a diferença, compensa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não está compensando servir a Deus. Compensa, porque daqui a pouco ele vai te achar no meio disso tudo. Por um bom momento, parecia que estava tudo igual. Todo mundo ali era todo mundo. As pessoas olhavam, Noé ali, estava tudo parecia que era tudo farinha do mesmo saco. Mas de repente Deus olha e fala, opa. De repente você está na tua casa e fala assim, ah, para mim é a mesma coisa. Eu estou indo na igreja, meu marido não está indo, minha mulher não está indo, meu filho não está indo, e está tudo a mesma coisa. Nina, não. Não está tudo a mesma coisa. Não está tudo a mesma coisa. Porque Deus está olhando isso, e você é o ponto de luz dentro desse ambiente. Não se preocupe com aqueles que não estão caminhando. Se preocupe no sentido de tentar levar uma realidade para ele e para ela, para sua casa. Mas não fique se comparando como aquele que fala assim, ah, o ímpio, o justo, está tudo a mesma coisa, Deus tem prosperado. Não saia dessa manifestação. Em nome de Jesus. Faça a tua parte. Noé estava fazendo a parte dele. Ele nem imaginava o que ia acontecer. Você acha que um homem ia pensar isso? Que Deus iria visitar um lugar, a terra, ia cobrir tudo com água, ia matar todo mundo ali com a água, ia trazer um juízo, e para ele ia ter uma arca, um barcão cheio de bicho para ele ser salvo. Nunca ele iria imaginar isso. A forma que Deus vai trazer o escape, a saída para você, a resposta do que você está orando, você pode nunca imaginar. Mas vai ter um dia que Deus vai fazer uma reunião particular com você. Fala, Val, senta aqui. Rita, senta aqui. Margarida, senta aqui. Fátima, senta aqui. Alexandre, senta aqui. Ó, vou fazer tal coisa, vai acontecer isso. Mas com você, com a tua casa, porque você tem feito isso, vai ser dessa forma. O Pai vai trazer um livramento para você. Então é isso que nós temos que esperar. Ficar nessa expectativa de uma coisa positiva, de uma resposta positiva do céu. Eu estava pensando hoje a respeito de certas coisas, eu me perdi tanto da minha rota que, como eu cresci ali dentro do trabalho, com meu pai, com a açougue e tudo,
E eu tinha uma certeza, uma confiança tão grande dentro daquilo que eu fazia, que eu montaria um açougue, antigamente, num deserto. Falei assim, cara, você monta o açougue no deserto? Eu monto. Mas você vai vender carne para quem? Isso aí, para cobra, para escorpião. Os sheiks vão mandar de helicóptero buscar. Eu vou vender carne. Eu tinha essa fé. Aonde eu for, eu vou fazer acontecer, vou trabalhar e acabou. Mas eu me perco tanto dessa rota, eu saio tanto da rota de Deus, que o último açougue que eu tive, eu estava no melhor ponto, é uma esquina, é um lugar que tem um semáforo, uma avenida, em Bauru. É o melhor ponto daquele bairro. O bairro tem 3.636 casas, Meridota. Era o maior complexo habitacional da América Latina, não sei se já tem outro maior. Quando foi lançado, ele era o maior complexo. E mais os bairros ao redor, no Burge, Beija-Flor, e alguns bairros que dava mais uma tantada de casa. Ou seja, aí vamos colocar 6.000 casas com 4 habitantes, 25.000 pessoas. Eu tinha 2 Duartinas ali. E eu não tinha fé para mais nada. Eu olhava para aquilo e falei, cara, não vou vender nada aqui. Não vai acontecer nada. Eu não vou. Por quê? Porque por dentro eu tinha me perdido. Eu não tinha mais essência. Eu fui roubado, eu tava incrédulo. Eu estava descrente. As feridas tinham roubado todo o meu ânimo, toda a minha fé, todo o meu profissionalismo, as feridas, os traumas, as dores, os fracassos. Eu fui sendo minado com tudo isso. Sendo minado, 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 minado. E quando eu abro aquela porta, no primeiro dia, quando eu abri a porta, que eu liguei todas as máquinas, deu uma pane lá, a energia não aguentou, o relógio desarmou, apagou tudo, desligou tudo. Eu peguei meu celular, saí andando, não falei nem para minha esposa. Eu saí andando, fui umas 2 ruas para trás, peguei o meu telefone, liguei para uma irmã que morava aqui, trabalhava aqui em casa na época, para a irmã Silvana. Falei, ó, não, ela era da igreja nossa, não trabalhava com a gente. Falei, ora por mim, agora. Pedi uma oração para ela. Liguei para uma irmã lá na Espanha, por WhatsApp, pedi oração para ela, ela orou. E liguei para o meu amigo Fernando. Eu pedi oração para 3 pessoas para ter condições de voltar para o açougue. No primeiro dia, isso, para poder ver o que eu ia fazer ali. Então, por quê? Porque eu me perdi. Então, talvez as feridas, as dores, as machucaduras te feriram tanto, te machucaram tanto, que você se tornou incrédulo. Pastor, antigamente para pregar, para fazer, agora eu me sinto acuada, porque você ainda está num ambiente de ferida. Você ainda está num ambiente onde as machucaduras ainda estão muito firmes, muito fortes. Mas você está sendo curada, curado. E daqui a pouco você vai retomar. E hoje eu percebi o quê? Que eu estou voltando, não tô zerado, não. Não vou mentir e falar para vocês assim, eu estou totalmente curado. Não estou totalmente, não. Mas eu estou hoje num outro lugar que, graças a Deus, eu percebi hoje. Eu saí daquele lugar que tudo parece que ia dar errado. Eu tinha uma cabeça tão otimista, tinha uma mente, cara, eu vou levantar, vou vender, vou fazer, vou comprar, mas depois eu comecei a me tornar pessimista. Eu falava para minha esposa, eu estou descaracterizado. Eu nunca pensei isso. Sempre o meu pensamento era, não, vai dar certo, vou conseguir. Não era um pensamento positivo só, mas em Cristo eu tinha uma fé, não vai dar certo, nós vamos romper isso aqui. Antigamente era um pensamento positivo, era uma presunção, mas depois foi passado pela cruz. Eu tinha uma fé, eu tinha uma certeza absoluta, não, Jesus vai operar a meu favor. Mas foi roubado de todo jeito. Eu não tinha nem pensamento positivo, nem fé, nem presunção, nem nada. Eu não tinha nem as coisas boas, nem a ruim. Eu só tinha pessimismo. Para mim, não ia vender nada, alguma máquina ia quebrar, alguma coisa ia acontecer, e ali Deus operou por misericórdia mesmo. Mas era um lugar que eu estava totalmente perdido da rota. Então Deus quer te trazer de volta para a rota, alinhar a tua vida, a tua essência. O que você perdeu por causa das feridas, das machucaduras, dos fracassos, das dores, dos medos? O quem você passou a ser por certas coisas que te cercam? Deus quer restaurar isso. Deus quer limpar isso.
E lá em Isaías 1,19, nós não vamos ler lá, mas está falando, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, lá naquele lugar, eu estava comendo todo dia o pior da minha terra, mas comia muito, muito ruim da minha terra. E aí eu dava o ruim da minha terra para os outros, para cliente, para fornecedor, para quem estava ao meu redor, que eu era péssimo, eu fui um péssimo balconista profissional ali, eu arrumei muita encrenca, eu atendi muito mal as pessoas, eu fui horrível, eu dei um testemunho péssimo de quem era Cristo, eu acabei com tudo. Ali foi o lugar que eu mais envergonhei, acho que o nome do Senhor, publicamente, foi naquele açougue. Eu fiz coisas ali é, horríveis, dentro de atendimento, dentro de falar para uma senhora, por exemplo, um exemplo, uma senhora que chegou e falou assim para mim, tinha uma plaquinha escrito assim, linguiça de lombo com bacon. Aí eu falei para ela, bom dia, pois não? Ela falou assim para mim, essa linguiça de lombo com bacon, vai bacon? Aí, se eu tivesse bem, eu sei o que ela me perguntou. O que ela estava querendo saber? Essa linguiça de lombo com bacon, vai bacon, numa quantidade que eu vou sentir esse bacon, ele realmente tem, ela é bem com sabor bem acentuado do bacon, ela estava perguntando isso. E se eu tivesse bem, como eu sabia trabalhar, eu ia falar para ela, sim, senhora, vai bacon da Aurora, que é a melhor marca no mercado hoje. Ele é um dos poucos bacons que ainda é defumado, ele não é cozido como os outros, que fica aí aquele bacon que já não é mais bacon. Ele é excelente, pode levar que a senhora vai gostar. Essa era a resposta de um bom balconista, de um homem de Deus, alguém que tem educação. Mas eu falei para a mulher assim, o que está escrito aí, senhora? Ela falou lombo com bacon. Eu falei, então, vai ter o quê aí? Maçã? Aí uma senhorinha tão humilde, tão boazinha, ela olhou e falou assim, dá os 2 gominhos para eu experimentar. Comprou ainda, entendeu? Porque eu estava perdido. Então eu sabia o que ela estava perguntando, eu sabia o que ela estava querendo saber, eu teria condição de dar essa resposta, mas eu estava tão perdido que eu falo isso para uma senhora. E esse é um caso de dezenas que aconteceu naquele lugar. De eu orar, eu estar ali no balcão sozinho para atender o pessoal almoçando, cliente vindo assim, ó, na calçada, passava muita gente a pé, supostamente um cliente que pudesse entrar, falar, Deus, Deus, em nome de Jesus, faz passar reto. Faz vir mais tarde, outro dia, ou que não vem, eu não quero atender ninguém. Senhor, faz passar, faz passar, faz passar. Um dono de um comércio, se fosse funcionário, já estaria errado. Mas imagina eu sendo dono, um custo operacional horroroso, com 30 mil reais quase de despesa por mês para pagar, entre aluguel, luz, água, funcionário, aquele monte de coisa. E eu orando para não entrar ninguém. Orando em nome de Jesus. De tão horrível que eu estava por dentro. Encostava o caminhão de carne assim para descarregar a carne, me dava um frio na barriga. Eu falava, ai meu Deus, vou mandar essa carne de volta, eu não quero ver isso, eu não quero trabalhar, e eu precisando de mercadoria. Eu estou falando isso para você entender como que você pode estar por dentro, de repente, em algumas situações, e você vai ter que começar a reverter esse quadro para você comer o melhor da sua terra, e para você ter uma terra saudável para servir para os outros, para você atrair as pessoas que estão com a terra corrompida, porque eu com aquela terra daquele jeito, o que que eu ia atrair? Eu só repelia. Então, de repente, você está querendo atrair alguém que está numa situação complicada, mas você também está com a sua terra, você se creres e me ouvires, você não ouve nem crê. E a tua terra, você está comendo o ruim de você mesmo e de você mesmo. Você está dando isso para os outros e você quer que a terra do outro muda. Ai, fica choramingando, fica reclamando. Ai, porque não muda? Ai, porque não vai? Ai, porque não sai? Mas você está com a mesma terra. Você tem a mesma coisa para oferecer. É a mesma coisa. Aí eu saía do açougue, eu ia no mercado, eu encontrava alguém que me tratava mal. Eu ia no shopping, tinha um negócio que, lógico, é a atmosfera que eu carregava. Eu atraía aquilo. O que eu estava oferecendo para o mundo espiritual estava voltando para mim. Era o meu imã de atração. Quando eu me libertei daquilo, vê se eu tenho problema hoje. E quando acontece alguma coisa, eu fico de boa. Esse tempo atrás, cheguei num hotel, nós fomos numa cidade, cheguei no hotel, parei o carro,
A mulher desceu esgoelando. Não pode parar o carro aí, que é o lugar do... Falei, boa tarde para você também. Aonde eu posso parar meu carro, moça? Aí ela me indicou o lugar, eu tirei e coloquei do outro lado. Porque eu não sabia que ali era uma vaga, não tem uma placa, não está escrito reservado, o estacionamento estava lá. Para mim estava tudo bem. Mas se ela faz aquele escândalo comigo, se ela me pega naquela fase, aí pronto. Mas eu estou tranquilo. Então ela está perdida, a terra dela está ruim, ela tem coisa ruim para dar, mas eu não vou comer, porque a minha terra está boa, eu estou em paz. Aí eu vou falar para ela boa tarde para você também, aonde eu posso pôr meu carro, num tom de voz tranquilo, para liberar uma terra boa para ela. E hoje, quando nós chegamos naquele hotel, é uma outra pessoa. Ela nos atende muito bem. E, inclusive, nós paramos o carro naquele lugar que é coberto, que não podia, agora pode. Ah, pode por aí hoje. Pode entrar mais cedo no hotel. Porque como bate o horário da primeira administração com o horário do hotel, que tem que entrar as duas no hotel. E às 2 horas já tem que estar na igreja para ministrar. Então não tinha como. Você tinha que chegar de Duartina, não tinha lugar para você trocar de roupa, tomar um banho, fazer nada. Era horrível. Agora a gente pode entrar meio-dia. Entendeu? Porque o mundo espiritual abre. Agora, se eu tivesse brigado com ela aquele dia, o que ia acontecer? Se eu tivesse dado o ruim da minha terra para ela, a porta teria se fechado. Mas eu dei o bom da minha terra para ela, não comi o ruim da terra dela e fiquei tranquilo. E hoje a porta está aberta ali para nós entrarmos mais cedo. Nós ficamos lá, chegamos lá, a gente almoça, vai lá, toma banho, troca de roupa, descansa um pouquinho. Depois nós vamos para a igreja, tudo tranquilo. Porque é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Se crerdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Então ali é comer o melhor ali eu como o melhor da terra, mas era para ter comido o pior. Então, onde você está comendo o pior dessa terra? Vai mudar a tua terra primeiro. Aí você fica emburrada e empacada, pedindo para falar, me traz mais um pouco de ódio, mais um pouco de vingança, mais um pouco de rancor, mais um pouco disso, mais um pouco daquilo. Até meu marido mudar. Enquanto esse traço não mudar, enquanto esse estrupício não mudar, minha mãe chamava meu pai de estrupício. Ela ouvia o carro dele chegando e a gente estava em casa assim, o estrupício chegou. Uma liberação quase que diária sobre a vida dele. Estrupício, estrupício, estrupício. Até chegar o divórcio, até o estrupício ir embora. Porque não tinha entendimento para abençoar. Estava com a terra ruim, chegava outra terra ruim e ela liberava essas palavras. Quantas vezes, né? Que eu e minha tata ouvimos a minha mãe falar, o estrupício chegou. E aí você fica liberando sobre o teu marido, sobre o teu trabalho, sobre o teu vizinho, sobre o teu filho, palavras que a sua terra está corrompida e nós ficamos liberando. E aí agora depois nós queremos ver o mundo espiritual mudado. Você amaldiçoa e fica falando, não, meu marido é um traste mesmo. Mas daqui a pouco ele vai mudar, vai estar aqui. Entendi. É assim que você acha que vai acontecer. Não, meu marido não presta para nada, minha esposa não presta para nada. Essa igreja, esses trabalhos, esse dinheiro que eu pego não dá para nada. Ah, eu pego o dinheiro, credo, meia hora não tenho nenhum centavo e amaldiçoa mais o dinheiro. E aí você acha que o mês que vem você vai ter uma sobra tremenda. Deus vai começar a abrir as portas debaixo de um ambiente de maldição, de incredulidade, de murmuração. Traz mais um pouco de murmuração, mais um pouco de incredulidade, mais um pouco, mais um pouco. Agora, se você começar a comprar e a pedir do céu, Deus tá, me dá mais um pouco de fé, mais um pouco de expectativa de mudança, de perseverança, de renúncia, de entrega. Aí você vai mudando a nossa, aí nós vamos mudando a nossa terra, crendo, ouvindo e crendo. E vamos comer o melhor. E vamos dar o melhor. E vamos começar a comer o melhor dos outros. Aquele hotel virou outra coisa para nós. Uma porta que era para estar fechada, lacrada, com raiva, me amaldiçoando, hoje está aberta. Tranquilo. Entendeu? É isso que Deus quer fazer na nossa vida em todas as áreas. Então, aceite essa manifestação de Deus na tua vida. Pastor, mas eu não quero mais abrir mão, não quero pagar esse preço. É opcional. Semana passada a Val trouxe aqui, eu acho que a Val e a Elisete. Decisões.
E a Val falou o quê? Eu tenho entendido que a minha decisão não vai afetar só a minha vida. A pessoa fala assim, é problema só meu. Não, não é problema só. Problema meu e de quem está ao meu redor. A Val que está aqui, ó. Trouxe quarta-feira passada no bate-papo. O que Deus falou com ela. E agora ela vai ter que andar nisso. Porque agora, quarta-feira, ela pregou isso. Na quinta, na sexta, no sábado, domingo, ontem, hoje, amanhã, vai chegar diante dela o quê? Decisão, decisão, decisão. E ela vai ter que decidir de acordo com a revelação. A quem muito é dado, muito é exigido. Ai, meu Deus do céu. Agora eu estou tendo que decidir porque agora não vai afetar só a minha vida. É minha vida, minha filha, meu filho. É. Agora ficou uma responsabilidade muito maior do que ela tinha até quando Deus deu essa revelação. Porque, de alguma forma, o tempo da ignorância nos protege. Porque se ele não leva em conta o tempo da ignorância, de alguma forma a gente sofre com a ignorância, mas estamos meio que guardados. Não tem como agora, depois que você tem revelado para você aquilo que você tem que fazer, aí vai ser exigido. Por isso que a quem muito é dado, muito é exigido. Então, estou dando um exemplo aqui de algo público, que a Val pregou aqui quarta-feira passada. Então, dentro desse ambiente, Deus vai exigir dela. O que Deus está exigindo de mim, da pastora, da pastora Margarida, da Rita, da Val, que você já tem de revelado? Foi Deus que falou com você. Nos tornamos indesculpáveis. Não tem mais jeito. Ah, pastor, eu vou dar uma segurada. Mas como? Deus já revelou para você. Não dá para a pastora Margarida retroceder em algumas coisas. Não tem mais jeito. Agora Deus falou com ela. Não sou eu que sou pai espiritual dela, que sou pastor dela, que falei para ela fazer. Agora Deus falou para ela, Margarida, minha filha amada, anda desse jeito. É assim que a banda toca. Então não adianta. Porque agora dentro que Deus revelou. Aí no momento, sabe o que acontece? Geralmente a gente fica feliz com a revelação. Prega, dá testemunho. Oh, que Deus me revelou, que Deus falou comigo, uma bênção. E é bênção mesmo. Só que prepara o peito, que a pancada é seca. Prepara o peito, estufa o peito bem estufado e prepara, porque a pancada é seca. Porque dali 10 minutos, a revelação que você teve da parte de Deus vai exigir um comportamental dentro daquilo. Não adianta. É uma linha de coerência que Deus não vai abrir mão. Porque senão ele vai ficar revelando as coisas, trazendo entendimento para quê? Para a gente andar do mesmo jeito? Agora vem a revelação e junto com a revelação a conduta. Vem a revelação, agora coloca a revelação em prática. Ou nós achamos que a revelação é só para os outros. Ah, não, pastor, eu tive a revelação aquele dia da decisão, mas é para você. É para Maiara, é para quem estava lá, não é para mim, não. Não, é para você primeiro. É espada, corta aí nela, depois corta aqui em mim, e vai embora. Não é faca, não. Não, é só para cortar vocês. Pronto, agora vocês fazem assim, ó. Cuidado com a decisão, hein, gente? Porque a decisão vai ter consequência para os outros, para quem está ao teu redor também. Mas e para você, Val? Não, para mim Deus não falou nada. Falou, sim, senhorita. Primeiro para você, inclusive. Então agora ela é responsável. Não tem para onde ir. Ou faz, ou não faz. Tem no caso da decisão, que vai voltar na decisão. Mas o que ela vai decidir agora? O que eu vou decidir agora? Com tudo que o senhor tem revelado, dado, feito entender, ele está de olho. É, inclusive, demasiadamente para você. Agora ele está de olho em mim. Agora tem pessoas de olho em mim. Agora tem. Bom, ele falou isso. Ele falou que ia cuidar da esposa dele. Eu tenho aconselhado o marido aqui: cuida da sua esposa. Cuida da sua esposa. Cuida da sua esposa. Aham. Quem muito é dado, muito é exigido. Cuida da sua. Agora ter que cuidar da minha. Porque senão, falar, até papagaio fala. Ó, leva a vida financeira em ordem. Paga as contas em dia. Ah, tá certo. E a sua, como é que tá? Porque senão não tem autoridade no mundo espiritual, senão você não avança em nada. Ficam só falácias, falácias, falácias. O famoso blá, blá, blá. Que não acontece nada. Então vai ser encontrado em Deus como Noé, vai construir a sua arca, vai ter uma voz profética que atraia o pecador e vai ter uma terra saudável, crendo e ouvindo a palavra, para você comer o melhor de você mesmo e servir o melhor para os outros e não comer o ruim dos outros, que é muito importante. Amém?
Você que tem a tua ceia aí, preparou a tua ceia, pega aí o teu pão, o teu suco. Vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te exalto, te glorifico por esta palavra, por esta noite, por esse culto. Quero abençoar esse pão, esse suco. Em nome de Jesus, Pai. Que verdadeiramente possamos nos alimentar de Ti. E que tenhamos revelação e procedimento de acordo com a revelação. Tenhamos realmente responsabilidade com a revelação. Tenhamos responsabilidade com aquilo que temos gerado no mundo espiritual, aquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Nos fortalece, acrescenta a nossa fé, acrescenta o nosso entendimento, nos tira de todos os ambientes de incredulidade, de falta de responsabilidade, de transferência de responsabilidade. Cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia de nós. Eu abençoo a cada vida aqui, aqueles que vão assistir depois, para que sejam fortalecidos pelo teu corpo e pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Pode cear em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amanhã, 7h30, Oséias, em nome de Jesus, para a pastora Fátima. Em nome de Jesus Cristo, ela vai conseguir. À noite, bate-papo. E quinta, Oséias. E sexta, Shabat. E até Jesus voltar. Amém? Boa noite. Shalom. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.